É uma satisfação poder estar aqui na nossa igreja e estar a passar a lição, o resumo da lição. Uma lição importante, porque marca aí o fecho da primeira parte do livro de Isaías, a parte em que ele trata dos juízos de Deus e vai então fechar essa primeira fase para depois abrir a fase das promessas de Deus. Vamos começar então com a leitura do verso áureo, que penso ser um verso extremamente atual e importante para nós. Então vou pegar a palavra em Isaías, capítulo 40, verso 9, para lê-lo. E diz então a palavra: Tu, anunciador de boas novas a Sião, sobe tu a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a tua voz fortemente. Levanta-a, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis, aqui está o vosso Deus. Ora, o verso áureo nos dá uma mensagem que é extremamente atual. Deus fala com o profeta e diz que o vosso Deus está aqui, Ele está presente. E Ele diz tudo isso por quê? Porque na narrativa que nós vimos até agora do livro de Isaías, nós vimos uma saga em que o povo de Israel é posto à prova, acaba por desviar a sua atenção de Deus, e o fato de desviar a atenção de Deus faz com que ele tenha consequências gravosas. Então, a gente viu lá atrás, no começo da lição, a aliança espúria feita por Judá com o rei da Assíria, para que tivesse a proteção e defesa daquele reino contra as tribos de Israel, a tribo de Israel do norte e os sírios. Depois disso, a gente vê que a história mostrou que não foi muito bem acertada essa aliança. A gente já estudou isso, estou fazendo uma pequena síntese. E então, Judá volta a ser ameaçada agora pela própria Assíria, que tinha prometido a sua proteção. A proteção do estado de Judá. Mais uma vez, apesar da dor e do sofrimento, das 46 cidades caídas por Senaqueribe e das conquistas daquele rei, imperador, Deus esteve com o povo e não deixou que Jerusalém caísse. Jerusalém permaneceu íntegra e Senaqueribe voltou para a Síria e acabou sendo morto no seu país. Este fato foi marcante e importante porque, caso a Assíria tivesse tomado Jerusalém, provavelmente toda a cultura daquele povo teria sido deturpada e possivelmente a mensagem de Deus do Antigo Testamento não prosseguiria. Possivelmente não prosseguiria. Mas Deus não deixou que isso acontecesse. E então protegeu Jerusalém. Depois disso, nessa proteção, ele manda um detalhe importantíssimo, que foi o movimento do astro-rei, do sol, de modo que o relógio solar de Acás pudesse indicar um sinal para que, então, Ezequias percebesse que estaria protegido por Deus. Isso chamou a atenção de um povo que estudava a astrologia, a astronomia, e tinha muita atenção ao movimento dos astros, com anotações precisas desse movimento, o povo da Babilônia, os babilônios. Então foram enviados mensageiros para Judá, para entender, perceber o que tinha acontecido. Naquele momento, o rei Ezequias, que até então tinha sido íntegro, é inclusive considerado um dos principais reis de Judá, provavelmente o mais importante depois de Davi e Salomão, porque foi fiel, mas naquele momento Ezequias desvia-se
de quem ele desvia-se do que é importante, de Deus no centro de todos os acontecimentos, e do Deus poderoso que livrou Jerusalém do mal, e passa a fazer a sua exaltação própria, e entregar para os babilônios todos os segredos de Judá. E a gente já sabe o resto da história: os babilônios invadem Judá e então Israel é posto em cativeiro. E aí vem, e na verdade tudo isso Deus está a contar antes dos fatos todos acontecerem. Inclusive Deus indica no livro de Isaías, uma indicação para mim fortíssima e importante, que Ciro, o seu ungido, Ciro era um medo, que iria livrar o povo de Israel do cativeiro, e a partir de então nós teríamos início ao segundo êxodo de libertação daquele povo. Ou seja, Deus já predisse com a sua onisciência que o povo de Deus seria feito cativo pelos babilônios que estiveram lá, e que talvez, se Ezequias não tivesse exaltado a si próprio, mas sim mostrado que o que aconteceu só aconteceu por força de um Deus verdadeiro, talvez a história de Israel seria diferente, porque a Babilônia teria a certeza de que Israel estava protegido por um Deus em que ela não poderia alcançar. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Mas Deus diz: olhe, fiquem tranquilos, nada vai acontecer. Se a gente transportar isso para os tempos de hoje, a gente pode perceber que nós estamos sendo colocados como povo de Deus numa situação extrema, uma situação que demanda zelo e cuidado, uma situação em que os seres humanos, e os cristãos principalmente, estão sendo colocados à prova, e passam sim pelo crivo, pelo juízo de Deus, por conta de tudo que nós já fizemos, apesar de toda a mensagem de esperança que nos foi dada. E esse verso áureo, o verso 9, ele nos dá uma grande certeza. E veja que há uma ênfase muito forte no verso, porque há o anúncio de boas novas. Quando a gente pensa em boas novas, essa palavra boas novas, Deus já está a indicar não só a libertação do cativeiro, mas sim que o Messias, o verdadeiramente ungido por Deus para a salvação e libertação de toda a humanidade, dos pecados de toda a humanidade, viria para nos salvar. Não teria outra explicação senão o porquê do uso da palavra boas novas, que é muito utilizada no Novo Testamento para dizer o que é a boa nova. É a mensagem do Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a boa nova. Jesus Cristo é a novidade de tudo que aconteceu até então. E Deus já nos indica, já nos mostra: atenção, a boa nova vai chegar. Não se preocupem, não se assustem, porque eu controlo tudo. Eu estou no comando de tudo e eu sei de tudo. O que vós estáis a passar neste momento, e quando digo este momento é hoje, no dia de hoje, Deus já sabia que isso iria acontecer. Mas Deus já nos mandou Jesus Cristo. Então, percebo cada vez mais que é dentro deste livro que nós vamos encontrar todos os caminhos que nós precisamos para sair dessa situação da melhor maneira possível. E o sair não significa necessariamente que não haja mais um problema como o que a gente está a viver. Mas nós vamos superar isso da melhor maneira possível. E nós temos que entender que tudo isso que acontece para o bem da humanidade, uma vez que, para aqueles que acreditam, o plano da salvação está traçado e Deus não quer perder nenhuma alma. Portanto, a gente tem o consolo do povo e o pedido para que o povo fosse consolado. E a voz de Deus, ela é de perdão. Nós podemos observar isso em Isaías 40, versos 1 e 2. E eu acho que é muito interessante, nessa lição, a gente passar, pelo menos nessa fase introdutória do capítulo 40, a leitura do texto bíblico. Ele é muito importante para a compreensão do que nós estamos a falar. Portanto, em Isaías 40, 1,
nós temos: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, é evidente que nessa mensagem Deus já nos perdoou. E esse perdão, nós sabemos como ele veio. Não porque nós merecemos o perdão de Deus, não porque nós sejamos dignos do perdão de Deus, e Deus sabia disso. Mas Deus manda o seu Filho para que ele morra por nós e para que nós possamos ser perdoados. Mas Deus também é providência. Deus também é providência. E isso a gente vê na sequência da leitura em Isaías, no capítulo 40, versos 3 a 5. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará. E toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que isto disse. A gente percebe aqui, e está muito evidente, que Deus traça o nosso destino. É a mão de Deus que vai providenciar, quem vai dar a providência para que os caminhos se endireitem, para que o que é áspero fique liso, para que a gente consiga passar por todos esses obstáculos. É com Ele que vamos ultrapassar tudo isso, jamais sem Ele. Deus nos dá a providência. E depois ele segue nos versos 6 a 8 para nos dar a promessa. E a promessa é maravilhosa. Vós que diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores. Mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Deus está conosco. Ainda que pereçamos, ainda que possamos secar, Deus está com o seu povo. Essa é a grande promessa de Deus. Ele nunca abandonará o seu povo. Ele está com o seu povo até os dias de hoje. E por fim, para fecharmos aí a lição de sábado, a mensagem de paz, que passa pelo verso áureo, o verso 9, e vai até o verso 11. Então, primeiro no verso 9 vem o anúncio de que Deus está aqui, e depois prossegue dizendo que eis que o Senhor Jeová virá como o forte. O seu braço dominará, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele guiará mansamente. Ou seja, Deus virá para estar conosco. E ele cumpre essa promessa quando manda seu filho Jesus, mas essa promessa não está completa ainda. Porque essa promessa passa também pela segunda vinda de Jesus. Porque, na verdade, fica muito evidente que o que Deus quer conosco é que vivamos num lugar em que Ele esteja presente e que nós não mais pereçamos e que o pecado seja destruído, vencido e com ele a morte. Eu acho que de tudo que eu tenho estudado da palavra sempre, Isaías 40 é simplesmente uma mensagem para os tempos de hoje, uma mensagem para os dias de hoje. Isaías 40 é de um alento, de uma tranquilidade muito grande. E nos dá a certeza de que, permanecendo fiel, apesar de tudo que acontece, e acontecem muitas coisas, nós vamos conseguir chegar lá. Continuando então, no domingo,
é apresentado para a gente o consolo para o futuro. Agora é trabalhado com mais detalhes as passagens dos versos que foram ditos. Ou seja, grande parte dos intérpretes associam os eventos descritos no capítulo 40 de Isaías ao cativeiro da Babilônia. Nas expressões dos versos 1 e 2, encontramos uma mensagem de esperança ao povo de Deus. As bênçãos da aliança seriam renovadas. Os sofrimentos do cativeiro teriam fim. Os pecados do povo seriam perdoados. A mente do profeta visualiza o tempo quando Deus terá compaixão de seu povo e lhe concederá as bênçãos da justiça e da paz. Olha só, nós estudamos Esdras e Neemias e nós vimos com detalhes nos livros bíblicos que mais tratam disso, o que aconteceu no cativeiro. Também estudamos Daniel, que é outra obra que trata com todo detalhe a questão do cativeiro babilônico. Daniel foi um profeta contemporâneo do cativeiro da Babilônia e uma referência brutal para nós de como obedecer e ser fiel apesar de todas as coisas a que ele foi colocado à prova. E ele, Daniel, conhecia essas mensagens. Daniel conhecia a promessa que foi feita por Deus. Ou seja, nós temos que ter em mente que esse consolo que foi falado em Isaías, foi falado lá atrás, antes dos acontecimentos, mas era um consolo para o futuro. Para quê? Para que aquele povo não sofresse. E se nós observarmos, a Bíblia nos traz as advertências daquilo que nós estamos a passar agora, como foi passado no passado. Parece também que o que está acontecendo hoje é algo que nunca aconteceu na humanidade e que está só a afetar a nós e que nós fomos, então, uma ideia de que por quê? Por que nós estamos a passar por isso? Né? A nossa geração, como se a nossa geração sofresse e fosse a única a sofrer. Mas nós sabemos que doenças pandêmicas existiram no passado, de uma maneira até muito mais agressiva, dizimou boa parte da população. Portanto, não é nenhuma novidade o que está a acontecer. Absolutamente nenhuma novidade. E o que a gente consegue observar? Que ao olhar para trás, nós percebemos que a humanidade conseguiu sair do problema que estava imiscuída e conseguiu seguir em frente. E esse seguir em frente passou por uma série de reflexões. E essa é a questão. Nós temos que pensar que para seguir em frente, se nós queremos ter a certeza deste consolo dado por Deus, nós temos que caminhar com Ele. Portanto, esse momento não é um momento de tristeza ou para chorar, mas sim um momento para refletir. Refletir no papel de Deus na vida de cada um. E perceber que o consolo já está dado. E ele não foi dado lá para o povo da Babilônia no cativeiro. Ele não foi dado para o povo de Jerusalém que ia ser invadido por Senaqueribe. Quando Deus fala para Isaías, ele diz, esse consolo é para o futuro. Ou seja, Deus sempre está a nos consolar. Então, nós podemos ficar absolutamente tranquilos pelo que está em Isaías 40, sobre o que está a acontecer. Porque, na verdade, o que Deus quer é que nós saiamos mais fortes e muito mais próximos dEle. E isso é uma coisa importante. Apesar da distância física, infelizmente, da gente não poder estar aqui, dentro da igreja, todos juntos e reunidos numa assembleia, muitas pessoas começam a se aproximar mais de Deus, usando das ferramentas que eles têm. Começam a se aproximar mais de Deus, a estar mais próximo dele e perceber que o homem é tão frágil, que um ser microscópico acabou praticamente por em xeque o modo de vida de boa parcela da população mundial, pelo menos aquela que vive nas cidades. Ou seja, o que é a humanidade? Qual é a força do homem, se ele não tiver com Deus? Essa mensagem consola-nos profundamente e faz-nos ter a certeza de que, assim como os hebreus estiveram cativos e foram libertados, assim como na Babilônia e também no Egito, nós sabemos que nós estaremos
seremos libertos. E o nosso grande momento será quando Jesus regressar e que nós possamos, então, se Deus quiser, estar na Canaã celestial. Portanto, nós temos aí a presença, palavra e preparação do caminho. Preparar o caminho para se chegar à salvação. Isaías, a partir do capítulo 40, vai tratar da aliança restaurada com Judá, após a libertação do cativeiro babilônico e das bênçãos de uma nova era de paz. O profeta trata da maior dessas dádivas, a vinda do Messias. Dessa maneira, o povo de Deus seria consolado com o anúncio da vinda de Jesus, a glória da sua manifestação e as palavras da sua boca. Veja, a vinda do Messias já estava sendo preparada desde o começo da história. No desenrolar dos acontecimentos, o afastamento do povo de Deus fez com que viesse a ter sofrimento. E aí nós temos que observar, parar para pensar e olhar. Infelizmente, a humanidade hoje encontra-se afastada de Deus. Uma boa parte dela. Uma boa parte dela acabou por esquecer que existe um Criador. Muitos até tentam se colocar na posição do Criador, querendo criar vida. O que nós sabemos que quem cria vida só é Deus. Então, o que acontece? Algumas aflições são trazidas para o povo. E a ideia é que se tenha certeza de que haverá sempre a libertação do cativeiro. Cativeiro no sentido das aflições em que nós estamos a viver. E que é prometido um reino de paz. E Jesus é a personificação da paz. Se nós lermos o Evangelho, o Novo Testamento, nós percebemos que Jesus teve, nos seus 3 anos e alguma coisa de ministério, atitudes de bondade, de amor, de humildade, de reverência, de devoção. E isso fazia com que Jesus inspirasse paz, tranquilidade. Os homens tinham o desejo de estar com Cristo, porque ao estar com Ele, ainda que a léguas de distância, apenas ouvindo, tentando ouvir aquilo que Ele falava, a presença de Cristo trazia para todos muita paz. E é essa paz que nós temos que trazer hoje para o nosso coração. Por quê? Porque Cristo esteve presente na terra, mas está conosco. Se não presente em carne e osso, porque está a interceder por nós no santuário, Ele deixou o seu Santo Espírito. E é o Espírito Santo, que faz parte de um Deus que é triuno, que é um, mas 3, o Espírito Santo está aqui para nos consolar. Nós temos que perceber, e Isaías mostra isso para a gente, o capítulo 40 mostra isso claramente, que o Santo Espírito tem que abundar na nossa casa. Ele tem que estar presente nas nossas vidas a todo momento. Não tem como nós escolhermos o momento de estar com Deus. Todo momento é momento para estar com Deus. E a nossa mente tem que estar a trabalhar com isso. E as nossas prioridades também devem estar nós também devemos trabalhar as nossas prioridades, porque Deus tem que vir em primeiro lugar. Então, se eu tenho um dia muito agitado e por um acaso uma rotina muito apertada no trabalho, eu não posso, por força disso, deixar Deus de canto e falar, não, hoje eu vou deixar porque eu não consigo, eu tenho que estar dedicado. Eu tenho que priorizar o meu tempo para Deus. Deus vem em primeiro lugar. A gente sabe que até assim, uma profissão que hoje você dizer isso é complicado. Os profissionais da área da saúde que estão a trabalhar numa pressão brutal, numa carga de trabalho extrema, em situação de altíssimo risco,
dizer isso. Às vezes pode um profissional da área da saúde, menos cristão, ou que não tenha uma fé tão forte, dizer: eu não tenho tempo nem de respirar, que dirá de pensar, agora eu não penso em nada, eu só penso em salvar vidas. Ele está agindo em nome de Deus, porque salvar vidas é agir em nome de Deus, com certeza. Mas, ainda essa pessoa tem que perceber que a prioridade é Deus, e se ele salva vidas porque Deus assim deseja. Porque tudo que ele sabe é dom divino, é dom que Deus deu para que ele agisse exatamente no momento em que nós estamos vivendo. Portanto, Deus tem que ser a nossa prioridade. Essa ideia vai fazer com que a gente entenda a vinda de Jesus, a primeira vinda, e tenha uma maior convicção da segunda vinda. Na lição da terça-feira, nós vamos aqui trabalhar a origem do evangelismo. As boas novas apresentadas pelo profeta Isaías era que o Senhor Deus viria novamente ajudar. Em Isaías encontramos referência profética a duas pessoas que anunciaram a chegada do Messias e sua obra. Referência: eis que o Senhor Deus virá com poder. O Senhor Deus virá com poder. Pessoa, ele vai tratar de Simeão. O anúncio: o Messias seria a glória de seu povo. A referência: como pastor, apacentará o seu rebanho. E aí ele coloca uma outra pessoa, que é Ana, e depois faz o anúncio: o Messias seria a redenção de seu povo. Aqui, Isaías trabalha, e a mensagem chega a duas pessoas de gêneros distintos. Uma pessoa do gênero masculino e outra do gênero feminino. Os dois recebem o anúncio, a informação de que o Messias chegaria. Isso mostra que somos todos um só. Somos todos um só. E que o Messias vem para libertar a todos. Não importa absolutamente que tipo de pessoa seja, da onde vem, a cor da pele que tenha, nada disso importaria. Todos seriam salvos. Dali, dessa passagem, então, identificam a origem do evangelismo. Por quê? Porque Jesus veio trazer a boa nova. E o evangelho é o evangelho da boa nova. Então, ele não surgiu com o nascimento de Cristo, com a chegada de Cristo, mas sim já com a mensagem indicada a Simeão e a Ana de que o Messias viria. O Messias estaria entre nós. O Criador misericordioso. Ora, diante da recorrente atitude idólatra do povo, o profeta Isaías vai indagar. Isaías 40, 18. A quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Deus é incomparável. Deus é incomparável. Não existe um Deus como o nosso. Nós falamos isso hoje porque temos isso muito bem sedimentado na nossa cabeça. Agora temos que pensar que quando Isaías está a escrever isso, havia até uma necessidade do próprio povo de Israel em cultuar outros deuses, acreditando que o culto a essas divindades guardariam o seu caminho, protegeriam aquele povo de todos os males. A necessidade da materialização divina. Um Deus em que eu posso ver, sentir ou tocar. Um Deus feito de escultura. Um Deus astro, seja o sol, uma deusa, seja a lua. Havia a necessidade da materialização divina. O povo se
apegava nesses falsos deuses. E então Isaías fala com toda a força. A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ele questiona isso e diz, com quem eu posso compará-lo? Com quem eu comparareis? Eu não comparo Deus a nada, porque Deus é sábio. E a gente encontra isso em Isaías, nos versos 13 a 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho da ciência. Ou seja, quem esteve com Deus para tudo isso? E nós sabemos que ninguém, absolutamente ninguém. Deus é grandioso. Verso 15. Eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima. Somos microscópicos diante de Deus. A grandiosidade de Deus é inimaginável. Deus é infinito. E a lição passa isso no verso 17. A Bíblia passa isso, Isaías passa isso no verso 17. Deus é infinito. Todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. Quando Deus está a considerar isso, é para mostrar ao povo que nós não somos nada, absolutamente nada. E o infinito é algo que só Deus pode alcançar. Não há outra divindade que possa alcançar o infinito. Nem ninguém, nem outra pessoa, nem um anjo, absolutamente ninguém. O infinito, a grandiosidade de Deus, só ela é infinita. E isso faz com que Deus seja soberano. Verso 22. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Veja a soberania divina. Ele está sentado na terra, no seu reino. Este é o seu reino. Apesar de estar caído, pertence este reino a Deus. Ele também é poderoso, porque no verso 23 Isaías fala que o que faz voltar ao nada, que ele é o que faz voltar ao nada os príncipes e torna a coisa vã os juízes da terra. Isso a gente ouve muito falar, que eu não me preocupo com a justiça dos homens, eu me preocupo com a justiça divina. Essa é a ideia do que Isaías está a passar aqui, porque a justiça da terra é vã. Ele não se preocupa com a justiça. Ele tem poder. O nosso Deus tem poder. Veja o que acontece com Senaqueribe, predito pelo nosso Deus. Senaqueribe volta para sua casa e vai ser morto a facas. Perecerá por facas. É exatamente o que acontece. O nosso Deus predisse. E 185 mil homens não conseguem invadir Jerusalém. Por quê? Jerusalém foi protegida pelos seus soldados? Jamais. 46 outras cidades que tinham forte proteção caíram pelo exército assírio. Mas Jerusalém não pereceu por força do poder do Deus, do nosso Deus. Deus também é santo. Verso 25. A quem, pois, me fareis semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Deus também é eterno, verso 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há enquadrinhação do seu entendimento. Ou seja, Deus é eterno e Deus é o nosso Criador. A lição de quinta-feira trata do problema da idolatria. Isaías está a ser muito enfático
em relação à idolatria, aos falsos deuses, porque há uma evidente compreensão de que caiu o povo por força da idolatria. E a idolatria, essa idolatria a falsos deuses, deuses não são apenas os deuses que se colocam em estátuas, os deuses que se cultuam no céu ou no mar, ou seja, lá onde for. Existem várias formas de se fazer idolatria. Aqui ele coloca um exemplo no PowerPoint de fazer imagens, inclinar-se a imagens, adorar imagens, oferecer culto a Deus através das imagens. O bezerro de ouro, as estátuas de Nabucodonosor e por aí vai. Na verdade, outras formas de idolatria existem e que nós temos que ter muito cuidado. Porque nós percebemos que no mundo de hoje, muita coisa é transformada numa espécie de religião. E um exemplo clássico disso são os times e agremiações de futebol. A torcida já não é mais torcida. Os adeptos, né? Aqui em Portugal diz adeptos, os adeptos, eles não são mais adeptos. Na verdade, eles fazem parte daquela comunidade. Inclusive, agora eles são associados àquele clube, pertencem àquela comunidade, como se fosse uma igreja. Congregam-se juntos e vivem por aquele mundo, vivem e morrem por aquilo, muitas vezes. Eles falam que já não torcer por um time de futebol hoje, escolher um time, é viver uma religião. Ou seja, olha aonde a coisa chega. E a gente tem o quê? Os estádios de futebol não são mais meros gramados para se jogar futebol. Eles são templos do futebol. Então, é um templo para quê? Para que os ídolos do futebol, os craques, os bons jogadores que são ídolos, sejam então adorados pelos adeptos. E a gente percebe muitas vezes que o futebol está na frente de tudo na vida dessas pessoas. Aqui, apesar da gente não ver imagens esculpidas, você tem as camisolas que são compradas nas lojas do clube, você tem as fotos dos jogadores que são feitas em quadros e são penduradas, ou seja, você cria toda uma estrutura em que as pessoas passam a adorar e cultuar aquele time de futebol. Isso pode levar a uma falsa idolatria. Por um simples motivo. Eu vou começar a deixar Deus de lado para seguir a minha nova religião. E Deus vai ficar afastado da minha vida. Então a gente tem que ter atenção a tudo que o mundo faz que pode nos levar à idolatria. Isso não quer dizer que seja ruim ou seja mal uma prática esportiva. O desporto não é isso. Mas nós temos que saber perceber que Deus tem que sempre estar em primeiro lugar. E só Ele, apenas Deus, é objeto de adoração. Bom, acho que a gente conseguiu sintetizar a lição até a quinta-feira. Sexta-feira é o estudo adicional e a mensagem de irmão White, da profecia preditiva, que é um elemento comum nas Escrituras. E acho que isso tudo já está muito claro por tudo que foi falado na lição. Espero então que tenha sido claro e desejo a todos um resto de bom sábado.